Olá, alunos! Bom dia, boa tarde ou boa noite, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos então falar sobre a Escola Literária Romantismo. Declaro que a minha intenção é que o vídeo tenha um tamanho considerável porque eu coloquei no mesmo PowerPoint as 3 gerações. Entretanto, se vocês não receberem o vídeo dessa forma, mais fragmentado, é porque, infelizmente, a minha internet não colaborou. Tem sido um pouco difícil trabalhar com a internet, não é mesmo? Então vamos lá. É sempre importante entender o contexto histórico para tentar compreender também o momento literário. Então vamos lá. Qual é o contexto histórico? Vindo da família real portuguesa em 1808 para o Brasil, e quais foram as consequências diretas da vinda da família real? Em 1808, os portos brasileiros foram abertos às nações amigas. O alvará de 1785, que proibia a instalação de manufatura no Brasil, foi revogado. Olha que importante para a redação, né? Além disso, foram criadas escolas e a imprensa régia, fazendo com que o Brasil, pela primeira vez em sua história, tivesse uma imprensa oficial. O Brasil foi elevado a reino em 16 de dezembro de 1815. Os vários acontecimentos políticos citados anteriormente, decorrentes dessa e de outras medidas da corte, culminaram em 1822 na proclamação da independência política brasileira. Gente, a primeira geração vai ser chamada de geração nacionalista. Então, olha só, a gente teve a independência política brasileira. Se a gente tem um país que surge, a gente precisa também ter uma identidade, certo? Porque quando alguém nasce, essa pessoa recebe um nome, essa pessoa recebe um lar, enfim, a identidade dela já está iniciando, certo? Com o país não seria diferente. Então, a primeira geração vai ser chamada de geração nacionalista. Adianto, mas vamos falar sobre isso mais detalhadamente e das suas especificações. Quais foram as consequências culturais da independência? A missão artística francesa. E o que foi essa missão? Dom João VI trouxe para o Brasil, um grupo de artistas franceses, certo? Para que eles se preocupassem nesse momento tão importante com a questão artística. Características da primeira geração. Caráter anticolonialista, lógico. Se o Brasil era uma colônia e ele passa a ser um país, ele vai rejeitar os ideais da metrópole, certo? Ele tem que se preocupar com a identidade dele. Então, anticolonialista e anti-lusitano, né? Basicamente a mesma informação, rejeitar aquilo que vem da metrópole. Nacionalismo, certo? Nasce um país, tem que nascer também um nacionalismo, tem que haver uma preocupação com a cara daquele lugar que acabou de nascer. Identidade, uma preocupação, portanto, com a identidade nacional. Publicação do livro, gente, é importante tentar memorizar o livro que inaugura um momento histórico, um livro que inaugura, seja o romantismo, aqui no caso, como é a primeira geração, seja só esse livro, tá? Não só o primeiro livro, perdão, mas aquele livro que vai inaugurar também a segunda geração, também a terceira geração, tá? É muito importante, então, entender o contexto histórico, os principais livros, beleza? A temática, as principais características, porque é isso que cai na prova, tá? Então vamos lá. Publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Você não precisa decorar a data, mas é importante você saber o livro. É considerada, então, o marco inicial do romantismo brasileiro. Características temáticas. A figura do índio já havia aparecido na literatura brasileira. Ele já tinha aparecido no arcadismo, inclusive no vídeo eu mencionei isso. Mas é na primeira geração romântica que ele é alçado, que ele é levantado, que ele é considerado o grande protagonista. Ou seja, é na primeira geração romântica que o indianismo ganha um papel muito relevante, certo? Por conta disso, a primeira geração romântica também é conhecida como geração indianista. Então, geração indianista, geração nacionalista. A natureza também representa um símbolo de caráter nacional. Então, olha só. Se naquele momento havia uma preocupação com a identidade do Brasil, e quando os portugueses chegaram, o índio estava aqui, o índio ganha destaque. Não sei se vocês lembram da carta de Pero Vaz de Caminha, que a gente estudou, eu comentei sobre essa carta lá em Quentismo. Então, a natureza tem um grande destaque ali. É lógico, porque se você acaba de conhecer um lugar, você vai
reparar na característica daquele lugar. Você vai reparar nos habitantes, você vai reparar na natureza, certo? Então, a natureza também representa um símbolo de caráter nacional. Características formais. Então, vamos lá. Embora uma das principais características do romantismo seja justamente a sua liberdade formal, ou seja, o que é liberdade formal? Antes do romantismo, a gente tinha o arcadismo. O arcadismo se preocupava com a estrutura do poema. Existiam muitos sonetos clássicos. Qual é a estrutura comum de sonetos? São 2 quartetos e 2 tercetos. O romantismo não vai se preocupar, vai existir então uma liberdade formal. O que é liberdade formal? O que significa isso? As produções significa que, se a gente tem isso no romantismo, essa característica, mostra que essa produção literária, essa escola literária, estava livre para assumir a forma que ela quisesse. Ou seja, eu não quero escrever usando soneto, beleza, show de bola. Então, olha só que, ainda que essa seja uma característica do romantismo, os poetas indianistas configuravam uma exceção à regra. Ou seja, existiam sonetos quando tínhamos aí os poetas indianistas, beleza? Mas é uma exceção. O romantismo, ele está preocupado com a construção da identidade. E isso está extremamente ligado à questão da liberdade, né? Então, uma nova nação existia, certo? Tinha que haver também o quê? Liberdade. Alto teor, então olha só, perdão, eu não terminei de ler. Eles são marcados pelo controle da métrica e por versos rimados. Então, esses poemas indianistas, normalmente, tinham esse controle da métrica. Quando a gente fala da métrica, eu falo, por exemplo, de soneto. Se eu tenho um soneto, eu estou mostrando uma preocupação com a métrica, com a estrutura do poema. E também com a rima, né? Então, as palavras rimavam entre si. A gente tem também, no romantismo, alto teor descritivo. A natureza aparece como parte, então, alto teor descritivo. Então, se a gente vai falar sobre alguma coisa, sobre alguém, né, a gente está dando a nossa opinião, a gente vai usar qual classe gramatical? A gente vai falar dos adjetivos, certo? Vai usar os adjetivos. Então, é muito comum, né? Natureza bela, natureza exuberante, né? É um teor descritivo. E a natureza, gente, a natureza é muito importante. A natureza aparece como parte do indivíduo. Como assim? Sendo ele capaz, a natureza, de expressar o estado de espírito do homem romântico. Então, se o homem está feliz, o dia vai estar ensolarado, o dia vai estar também bonito, enfim, né? Porque bonito é muito subjetivo. Mas, se o homem está feliz, a natureza vai estar, a gente vai ter um sol, tá? E se o homem está triste, ele vai aparecer em um ambiente mais sombrio, em um ambiente mais tenebroso, ok? Isso é importante. Gonçalves Dias, 1823-1864. É o maior nome do panorama da primeira geração romântica. Em 1846, lançou Os Primeiros Cantos, uma das principais obras do romantismo brasileiro, seguidos pelos Segundos Cantos, 48, pelas Sextilhas de Frei Antão, 48 também, e por fim pelos Últimos Cantos, 1851. A última informação aqui, gente, já foi cobrada em prova, tá? Além de professor e poeta, Gonçalves Dias também foi pesquisador. Na Amazônia, ele estudou etnografia e linguística. O cara é brabo. Escrevendo, inclusive, o Dicionário da Língua Tupi em 1858. Já vi questões em prova cobrando essa questão do Dicionário da Língua Tupi, beleza? Qual foi o autor que escreveu? Em sua poesia, o poeta explorou os grandes temas românticos como o amor, a natureza e Deus. No entanto, a maior força poética de Gonçalves Dias encontra-se concentrada na temática indianista. Então, ele vai explorar a questão do índio, vai falar sobre o índio. Poemas como Juca Pirama e Canto do Guerreiro são exemplos de sua poesia indianista e deixam clara a exaltação da linguagem heróica dos nativos. Então, os índios têm um papel de destaque, certo? E eles são... Tchau! E eles são... Desculpa, gente. Eles são vistos como heróis, né? Heróis nacionais. Agora, segunda geração romântica. Vamos lá.
Gente, aqui a atmosfera já não é das melhores. O homem já não está muito feliz, tá? Prepare-se. Então vamos lá. É muito influenciada. A geração é conhecida como nacionalista ou indianista. A segunda geração é conhecida como ultrarromântica. Mas não encarem isso como algo positivo. Muito influenciada por poetas ingleses como Byron, acho que é assim que se pronuncia, outro não vou me atrever porque eu vou falar errado. A segunda geração romântica, também conhecida como ultrarromântica, foi marcada pela subjetividade e pelo exagero sentimental. Indo de encontro à poesia da primeira geração, ou seja, se diferenciando da poesia anterior, que estava preocupada em transmitir valores coletivos, ou seja, valores que estavam relacionados à coletividade, ao todo, né? Os poetas da segunda geração romântica se voltaram para si, procurando exercer por meio da poesia uma espécie de sondagem interior. Então, gente, a segunda geração romântica se diferencia bastante da primeira, certo? A primeira é mais coletiva, ao passo que a segunda é mais individual, mais egocêntrica. Temos um poema, Minha Alma é Triste, assim que se escreve mesmo, de Casimiro de Abreu. Então, olha só. Minha alma é triste como a flor que morre, pendida à beira do riacho ingrato. Nem beijos dá-lhe a viração que corre, nem doce canto sabiá do mato. E como a flor que solitária pende, sem ter carícias no voar da brisa, minha alma murcha, mas ninguém entende que a pobrezinha só de amor precisa. Então não vou ler tudo, né? Pra não demorar muito. Mas olha só, gente, vocês perceberam aqui, o sujeito poético ele não está preocupado com coletividade. Olha o nome do poema, Minha Alma é Triste. Então, gente, é um poema deprê. A segunda geração é deprê. Ah, professora, a literatura é deprê. Não, não é. A segunda geração do romantismo é deprê, tá? Então, há uma preocupação consigo, há uma preocupação, há uma sondagem interior. A gente tem essa diferença bastante demarcada entre a primeira geração e a segunda. Outro ponto recorrente na segunda geração era o pessimismo, eu falei, né? Desacreditados dos valores burgueses, ou seja, a burguesia chegou ao poder, certo? E houve uma decepção com os valores da burguesia. Então, por isso, os românticos ficaram desacreditados. Desacreditados dos valores burgueses e vivendo à margem dessa sociedade, o que predominava era a sensação de que eles eram uma geração perdida. Gente, isso é bem conhecido, bem famoso, tá? Geração perdida, geração que não deu certo. Porque era uma geração extremamente pessimista, egocêntrica, que via a morte como solução para os problemas. Já vamos falar sobre isso. Essa melancolia e pessimismo traduziam bem o espírito do mal do século. Outra questão importante. Geração mal do século. Expressão que também é utilizada para nomear a segunda geração romântica. Características temáticas. A poesia ultrarromântica gira em torno de dois temas centrais. O amor, que também está presente aqui, e a morte. A subjetividade e o egocentrismo são marcas dessa geração, abriam espaço para um grande sentimentalismo, com destaque para a temática amorosa. O deslocamento vivido pelo poeta gerava a necessidade de evasão, ou seja, de fugir daquela realidade. A gente tem a palavra evasão, mas também tem a palavra escapismo, que significa fugir da realidade, né? Escapismo, escapar. É o nome técnico. Uma das formas de fazer isso seria justamente por meio da morte. Então, essa geração mal do século via a morte como solução e procurava fugir daquela realidade. E aí, eu acho que tem aqui no slide, se não tiver eu vou falar, existem algumas maneiras de evasão, beleza? E a gente vai falar, acho que tá um pouquinho mais à frente, se não tiver a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, olha só. Olha o nome do poema, Morte, Hora de Delírio, de Junqueira Freire. Pensamento gentil de paz eterna, amiga morte vem. Gente, amiga morte é o vocativo. O sujeito poético está chamando por ela, porque ele acredita que, através da morte, os problemas serão resolvidos. Então, ó, pensamento gentil de paz eterna. Tá entendendo? Pensamento gentil, a morte realmente é vista, tá claro que ela é vista como solução, porque ela é um pensamento gentil de paz.
paz eterna. Conforme observa Mário de Andrade, que é um poeta, mas ele também é crítico literário, né? Então, o que significa crítico literário? Ele, além de escrever poemas, né, além de ser um autor, de ser um poeta, ele também sabe criticar, ele também tem uma opinião fundamentada sobre a literatura. Então, geralmente o crítico literário ele diz: esse livro, esse autor é muito bom, esse autor faz parte do cânone. O que é cânone? Essa palavra é bastante importante. São autores consagrados. Autores consagrados são vistos como autores canônicos. Eles fazem parte do cânone. Então, por exemplo, Camões, né? Ele faz parte do cânone. Machado de Assis. A gente estuda os autores que fazem parte do cânone, certo? E para que eles sejam considerados assim tão bons, alguém, ou seja, os críticos literários tiveram que ter autoridade de fundamentação teórica para dizer: esse cara sabe, essa poesia é boa, tá? Então vamos lá. Poeta modernista e crítico. A gente ainda vai estudar modernismo, bem lá pra frente. A segunda geração romântica é marcada pelo medo de amar. Segundo ele, os poetas ultra-românticos temiam a realização amorosa. Logo, o amor era encarado de forma dualista, já que estava relacionado não só à atração, mas também ao temor. Então, dualista por quê? Ele era visto como... O sujeito poético tinha atração, mas ele também tinha medo. Medo do que ele sentia. O poema Abaixo, de Casimiro de Abreu, é um exemplo. O nome do poema é Amor e Medo. Então, quando eu te vejo e me desvio cauto da luz de fogo que te cerca, ó bela, contigo dizes suspirando amores, meu Deus, que gelo, que frieza aquela. Como te enganas, meu amor? É chama que se alimenta no voraz segredo. E se te fujo, é que te adoro louco. Então, olha só, tá vendo? Existe um medo porque você está fugindo. És bela, eu sou moço. Tens amor, eu sou medo. Então ele tem atração, ele tá dizendo que ela é bonita. Mas, e se te fujo, é que te adoro louco. Ele não tem coragem, ele foge daquele sentimento. Tenho medo de mim, eu tenho medo de ti, eu tenho medo de tudo. Da luz, da sombra, do silêncio ou vozes, das folhas secas, do chorar das fontes. Então o poema vai continuar, não vou ler tudo porque, né, gente? Então esse medo exerce grande influência na maneira como a mulher é retratada. A mulher também é muito importante no romantismo. Geralmente existe um distanciamento entre o eu lírico, ou seja, eu lírico é autor, gente? Não. Eu já falei isso em sala com vocês. Então, por exemplo, se a gente tem, sei lá, Clarice Lispector, se ela escreve uma poesia, ela não escreve poesias, ela escreve contos, enfim, mas exemplo, né? Me veio a cabeça. Se ela escreve poesia, ela é autora, Clarice Lispector, certo? Mas o sujeito poético pode ser, sei lá, Mário, o nome dele pode ser Mário, tá? Então, autor é quem escreve. Sujeito poético é o eu do poema, é quem fala no poema, tá? Então, existe um grande distanciamento entre o eu lírico e a sua amada, evidenciado pela associação da figura feminina a elementos como anjos e crianças. Então, existe a idealização da mulher. A mulher é um anjo, ela é perfeita, tá? Então, assim, são características que fazem com que o homem admire essa mulher, mas esse relacionamento não seja concretizado. Isso é importante por causa de um carinha chamado Castro Alves, sobre quem ainda vou dizer daqui a pouquinho, tá? Então, esse distanciamento contribui para a idealização da mulher, na maioria das vezes ela é amada. Perdão, ela é amada. Na maioria das vezes a amada é intocável e é pura. O estereótipo da virgem romântica até hoje habita o imaginário coletivo. Olha só que interessante. Para a redação, principalmente, polêmico. Além disso, polêmico que eu digo, gente, no sentido de que existe uma cobrança em relação à mulher, principal, assim, a mulher tem que ser recatada, a mulher tem que isso, a mulher tem que aquilo. Isso está no imaginário coletivo, né? E isso está muito relacionado à figura feminina, mas não à figura masculina, né? Enfim. Além disso, a geração mal do século também é marcada pelo desejo de evasão da realidade, de fugir, né? Fuga da realidade. Nesse contexto, os poetas eram encantados pela ideia de morte e apresentavam fascínio pela escuridão e pela doença, aspectos a ela relacionados. Então, vamos lá. A outra forma de fugir da realidade era por meio da evasão para o passado.
Nos poemas da segunda geração romântica, era comum que os poetas recorressem às lembranças de uma época mais feliz e gloriosa de suas vidas, geralmente a infância. Ah, eu era feliz e não sabia, né? Quem nunca falou isso? Outro ponto de fuga possível era o universo onírico, ou seja, o que é o universo onírico? O universo do sonho, que poderia ser moldado segundo os seus desejos. Então, olha só, a gente já viu aqui que existe uma fuga para o passado, né? Então, eu tô vivendo aqui, eu tô no presente, né? Eu sou jovem, pensando segundo os poetas. E o momento não está bom. Convenhamos que não está mesmo, né, gente? Mas vai dar certo. Então, olha só. O presente não é bom. Então, eu faço eu uso o escapismo, né? Eu escapo, uso a evasão e vou para o passado. Eu falo sobre o passado. Por quê? Porque lá eu era feliz, certo? E hoje não. A outra maneira de se fugir era através dos sonhos. Por quê? Porque quando a gente sonha, quando a gente imagina, o nosso desejo, ele pode ser moldado, né? A realidade, ela é mais difícil de ser alterada, embora ela possa, né? Se a gente não está satisfeito, a gente tem que pensar por quê, o que eu posso fazer para mudar. Mas, através do sonho, isso é muito mais fácil, né, gente? Contrapondo-se, então, à natureza exuberante dos poemas da geração nacionalista, primeira geração, nacionalista ou indianista, os poemas ultrarromânticos apresentam uma nítida predileção pelos cenários tempestuosos e sombrios, né? Foi o que eu falei. O sujeito poético, se está feliz, o ambiente aparece também um ambiente com uma semântica positiva. Mas se a segunda geração romântica é conhecida como ultrarromântica, né? Mal do século, enfim. Então, não que ela seja conhecida como mal do século. Ela é a geração mal do século, mas o nome principal é geração ultrarromântica, tá? Aqueles poetas faziam parte de uma geração que ficou conhecida como geração perdida, tá? Então, se os poetas estavam melancólicos, tristes, a natureza não ia aparecer com uma carga semântica positiva, né? Então, eles refletem a inquietação do mundo interior do eu lírico. Então, temos aí um poema chamado Noturno, de Fagundes Varela. A minha alma é como um deserto por onde o romeiro incerto procura uma sombra em vão. É como a ilha maldita que sobre as vagas palpita queimada por um vulcão. A minha alma é como a serpente. A serpente não tem uma semântica positiva, né, gente? Então, percebam, o pessimismo, a tristeza, né? Se a gente tivesse um poema não, uma imagem que tivesse uma ligação com esse poema, seria boa? Não seria, né? Temos aí a continuação. Ainda falando sobre a segunda geração romântica. Os poetas continuavam prezando pela liberdade formal, ou seja, a preocupação não era muito grande. Não é que não tinha preocupação, vou fazer de qualquer jeito, não era isso. Mas não existia um rigor métrico, não existia uma preocupação, vou usar o soneto, porque o soneto aqui é bom. Não, tá? No que diz respeito à seleção vocabular, ou seja, gente, a escolha do vocabulário, a escolha das palavras, né? São privilegiados substantivos que remetem ao pessimismo, com certeza, né? Geração ultrarromântica. Ao medo e à atmosfera sombria que costuma envolver os poetas ultrarromânticos. Além disso, é um traço formal o trabalho com a musicalidade das palavras. Alguns poetas da segunda geração romântica, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Fagundes. Agora falando de Casimiro de Abreu, peça Camões e Jaú. Embora sua poesia pertença à geração em questão, no caso a segunda, sobre a qual estamos falando, pode-se perceber que a atmosfera... Só um momento. Me perdi. A atmosfera sombria e o pessimismo que são presentes na obra de autores como Álvares de Azevedo, por exemplo, e em Casimiro de Abreu são amenizados. Então, ele abre espaço para um tratamento mais sensível e leve de temas como a infância, a saudade, desejo, pátria e natureza. Ou seja, a segunda geração não é marcada somente pelo pessimismo, né, pela tristeza. Não. A gente também tem temas que são tratados de uma maneira mais positiva, né, como a saudade, a pátria, a natureza, e não só deprê, né, não só... enfim... nem tudo é visto de uma maneira só negativa, né? O amor, nas obras de Casimiro, costuma parecer desvinculado da ideia de culpa. Contrariando a estética ultrarromântica, a mulher não se encontra associada à morte. Então, gente,
Aqui em Casimiro de Abreu, a mulher não se encontra associada à morte, mas é comum que ela também esteja ligada, né, a essa ideia de morte, porque porque a mulher podia ser vista como alguém que fazia com que o poeta, o sujeito poético, né, o sujeito poético tivesse mais vontade ainda de morrer, porque, né, nada dava certo, né, aquele amor também, você viu, o amor, o sujeito poético, ele tinha atração, mas ele tinha medo, né, então medo não é totalmente ruim, mas se a gente só escuta o medo, né, escuta entre aspas, isso pode ser ruim, então a mulher também estava associada a essa questão da morte, né? Ah, nada dá certo, meu amor também não, eu tenho atração, mas eu tenho medo, enfim. Em Casimiro de temos aí o saudosismo, né, que é marcado pela fidelidade, pela inocência. Então, essa saudade do passado. Ele também aborda a idealização a idealização da pátria, ou seja, mais uma vez essa questão está ligada ao nacionalismo, né? Então, um país acabava de nascer, certo? Dessa forma, o poeta não ia escrever, né? Ah, essa terra é horrível, nossa, que coisa horrorosa, né? Então, minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, né? Conhecem? Então, aborda a idealização da pátria, recorrendo inclusive a uma intertextualidade com o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Então, o que significa intertextualidade? Vocês sabem? É quando, então, inter significa entre, textualidade e texto, né? Quando a gente tem uma relação entre textos. Quando um cita o outro, e a gente tem uma intertextualidade que é bem clara, que é bem explícita, mas às vezes não há um poema não cita outro poema, mas a gente consegue perceber na estrutura que eles têm ligação. Né? E a poesia é marcada pela musicalidade. Fagundes Varela, gente, sua vida foi marcada por algumas tragédias. Seu primeiro filho morreu aos 3 anos. Depois disso, Fagundes Varela perdeu a primeira esposa e um dos filhos de seu segundo casamento. Ele acabou entregando-se ao alcoolismo e morreu. Também era muito comum que os poetas morressem novos. Com apenas 33 anos, vítima de um insulto cerebral. E o poema Cântico do Calvário foi escrito pelo autor à memória do filho dele. Agora, Álvares de Azevedo, 1931-1852. Poeta de maior destaque da segunda geração, morreu aos 20 anos, gente, vítima de um tumor e uma tuberculose. A tuberculose naquela época matava bastante. E foi um dos fundadores da Sociedade Epicureia. Gente, eu vou explicar para vocês resumidamente o que seria isso. Então, gente, o ambiente não era muito... Não tinha uma semântica muito positiva, né? Então, olha só. O que é a Sociedade Epicureia? Eram estudantes que se reuniam em cemitérios e promoviam reuniões com vinho, com cerveja, enfim, para falar lá, conversar. Ou seja, gente, a gente tem uma carga semântica extremamente negativa, né? E aí, obra póstuma, as obras dele, ou seja, o que significa isso? Póstuma, obras que não foram publicadas em vida. Então, temos aí a Lira dos 20 anos, Noite na Taverna, e um texto dramatúrgico Macário. Agora, a poesia da terceira geração romântica no Brasil. Gente, a terceira geração romântica, ela é bem diferente das outras. Então, a primeira geração estava mais preocupada com a coletividade. Da segunda existia uma sondagem interior, um pessimismo, né? A terceira geração romântica, ela já está apontando para o realismo, que é a escola literária que vem depois do romantismo. O realismo já se preocupava muito com a questão social, não que o romantismo não se preocupasse, né? Quando a gente fala da questão da preocupação com a identidade, enfim, é uma preocupação social. Mas o realismo o principal nome da escola literária realista é Machado de Assis, maravilhoso, estupendo. E existia uma preocupação muito grande em
contestar e fazer críticas às instituições, ao casamento que era muito visto como uma maneira de ascensão social, como um negócio, não como, enfim, uma relação amorosa, enfim, né? Então a terceira geração já está preocupada com problemas sociais mais profundos, mais preocupantes de fato, tá? Então a terceira geração romântica é voltada para a poesia social, o contexto histórico era a escravidão, as características temáticas, literatura engajada, ou seja, uma literatura que estava mais preocupada com os problemas sociais que comprometiam a vida de diversas pessoas. Denúncia de injustiças sociais, temas recorrentes, a abolição da escravatura e proclamação da república, né? Se lutava por isso. Características formais, o interlocutor, grande público. O que é interlocutor? Com quem eu falo, né? No caso, espero que vocês estejam me ouvindo e aí vocês são os meus interlocutores. Então, havia uma preocupação em se falar para várias pessoas, né? Quanto maior o número de pessoas, maior seria a propagação de seus ideais. Foi uma poesia feita para ser declamada. Uso de vocativo, né? Ou seja, eu me dirijo a alguém. E de exclamações, para chamar a atenção. Tem que conseguir pessoas que concordem, né? Pessoas para comprarem o meu discurso. Frequente o uso de elementos grandiloquentes, ou seja, elementos que, se eu digo assim, ó povo, ó mar, ó céus, ou seja, eu estou chamando a atenção, né? Aqui eu tenho que conseguir que as pessoas comprem as minhas ideias, como eu falei. Então, eu tenho elementos grandiloquentes, elementos que chamam a atenção. E também tenho expressões hiperbólicas. Poema O Navio Negreiro, de Castro Alves. Castro Alves é o maior nome na poesia da terceira geração. Eu tenho também a invocação a Deus, convocação de alguns elementos titânicos da natureza. Alguns poetas da terceira geração. Tem o Castro Alves. A mãe do escritor também morreu de tuberculose, o irmão dele se suicidou. O autor escreveu, aos 17 anos, um poema que marca sua maturidade literária. Ou seja, né? Os críticos literários leram esse poema e pensaram, bom, esse poema aqui foi escrito por alguém que de fato entende o seu fazer literário, que entende, que sabe o que está fazendo, né? Maturidade literária. Em 1871, com apenas 24 anos, Castro Alves morre. Então, olha só. A obra do autor se divide em duas vertentes. A poesia social, né? Que vai falar sobre a questão da escravatura, sobre a proclamação da república, e a poesia lírica. A poesia que fala mais sobre os sentimentos, uma poesia mais intimista. Os poemas não eram panfletários. O que significa isso, gente? Significa que o poema dele não era feito apenas, entre aspas, né? Apenas com a preocupação de... apenas com a questão histórica. Mas se esses poemas também fazem parte da literatura, não fazem à toa. De fato, existem elementos que fazem com que aquele texto não seja só um texto que simplesmente quer conseguir adesão, né, que só luta por uma causa, não que seja uma causa pequena, tá, gente? Não é isso. Mas existe a questão literária, ou seja, existe uma preocupação com a estrutura, existe uma preocupação com as palavras, tá? Existe um engajamento não só histórico, que é muito importante, o engajamento histórico, sem dúvida alguma, mas existe um engajamento histórico e literário. Porque se não existisse literário, Castro Alves seria importante só para a história. Mas não, ele é importante para os dois, tá? Mas mas a literatura nele é mais presente. Como assim digo mais presente? Por exemplo, vocês lembram quando a gente falou sobre quentismo? Eu falei para vocês que estávamos estudando história, beleza? Mas ali, o quentismo é importante para a literatura? Mas existe ali existem informações mais históricas do que literárias, se é que a gente pode dizer assim. Castro Alves, não. Ele é importante para a história, mas ele é muito, muito, muito importante para a literatura. Então, os poemas dele não eram, gente, panfletários, uma vez que o poeta conseguiu conciliar, olha só, tudo isso, né, para dizer que estava aqui, conseguiu conciliar os procedimentos estéticos com o lado poético de sua poesia, ou seja, ele falava sobre os problemas, certo? Mas ele se preocupava com a estética, com a beleza do texto, né, com a literatura. Livros, Os Escravos e os poemas mais conhecidos, Vozes da África e Navio Negreiro. Beleza? Que trata de um poema épico dramático. Como assim? Dramático
Então vamos lá, trata-se de um poema épico dramático. Então por que dramático? Dramático porque o poeta faz aparecer personagens que vão agir e vão conduzir aquela ação, certo? E por que épico? Quando a gente fala épico, é porque existe uma preocupação com essa narração, né, com a narração da história, e geralmente se fala sobre grandes eventos, tá? Então, agora, eu acho que esse é o penúltimo slide. Castro Alves tem uma preocupação com a problemática social, mas ele também fala sobre o amor. Então, o erotismo na lírica amorosa de Castro Alves. Existe uma idealização romântica, um sofrimento amoroso e um amor platônico. Os poemas líricos de Castro Alves abriam espaço para um amor diferente, prestem atenção, do que se costumava ver na literatura romântica, isto é, para um sentimento destituído de culpa e de medo. Traziam em seus versos um sentimento mais carnal. Então, a mulher era na segunda geração, por exemplo, a mulher era idealizada, era vista como um anjo, como pura, como virgem. Não existia, de fato, entre o sujeito poético um sentimento, uma relação carnal. Mas em Castro Alves existe. Então, ó, ele trazia em seus versos um sentimento mais carnal. Temos aqui um poema. O nome é Beijo Eterno. Quero um beijo sem fim que dure a vida inteira e aplaque meu desejo. Ferve-me o sangue, acalma-o com teu beijo. Beija-me assim. Então, você percebeu? Deu para entender, né? Isso não acontece na segunda geração, por exemplo. O ouvido fecha ao rumor do mundo e beija-me, querida. Vive só para mim, só para a minha vida, só para o meu amor. Fora, repouse em paz, dormindo em calmo sono na calma natureza, ou se debata nas tormentas presa, beija ainda mais, e enquanto o brando calor sinto em meu peito de teu seio, nossas bocas febris se unam com o mesmo anseio, com o mesmo ardente amor. Então aqui existe uma questão carnal que não existe na geração anterior. Então, mulheres reais, de carne e osso e não mais idealizadas. E as mulheres também são capazes de seduzir, também são vistas como pessoas que têm mais atitude, né? Ao passo que na segunda geração a mulher é um anjo, então ela é paciente. Aqui a mulher é agente. O Adeus de Teresa é um poema de Castro Alves conhecido. Pode-se afirmar, portanto, que o sentimentalismo amoroso presente na obra de Castro Alves não se restringe só ao sofrimento. Também há momentos de alegria, abrindo espaço até para o erotismo, para essa questão mais carnal. Agora, temos um outro nome, Souza Andrade. Obra Harpas Selvagens, lançado em 1957. Então, cronologicamente, ele faria parte da segunda geração romântica, ou seja, ele escreveu durante a segunda geração romântica, mas a presença de ideais como o abolicionismo, né, que era uma questão também de Castro Alves, e a defesa da República em seus versos justifica que ele seja enquadrado entre os poetas da terceira geração romântica. Então, como o autor apresentava características da terceira geração romântica, ele ficou enquadrado aqui, ainda que ele tenha escrito durante a segunda geração, tá? Mas alguns livros didáticos ainda colocam Souza Andrade, ou colocavam até algum tempo, na segunda geração, tá? Então, por isso é que tem, né, essa explicação cronologicamente, beleza? Então, gente, nossa, 38 minutos. Lembrando que o romantismo é uma escola literária bem grande, tem muito assunto, só que nós falamos da poesia no romantismo, né? Ainda tem a prosa, ainda tem a ficção, por exemplo, Iracema. Iracema não é poesia, Iracema é ficção, tá? Então a gente ainda vai falar sobre isso, mas não é, eu espero que não fique um vídeo tão longo como esse, tá bom? Eu e saudades. Cuidem-se. Beijos.